Graças a Deus, que Deus abençoe a todos vocês. O que você faria se você soubesse que a morte ela está batendo a sua porta? Não, fica tranquilo. Porque foi exatamente isso que aconteceu com o rei Ezequias. Quando, naquele momento, o profeta Isaías, enviado por Deus, quando o profeta adentrou o palácio, trazendo ali uma mensagem direta do Senhor Deus Altíssimo. Assim diz o Senhor. Olha só, Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque hoje mesmo você morrerás e não viverás. Imagina só, pessoal, ouvir isso de um profeta amando do próprio Deus. Foi exatamente isso. Ele recebeu como uma sentença declarada. Foi uma ordem divina. E essa situação é um chamado à nossa reflexão. Sabe por quê? Porque Deus ele estava ali dizendo o seguinte: Ezequias, olha, examine-se a si mesmo. Ezequias, reveja os seus erros, as suas falhas. Reconcilie-se comigo. Se tem alguma coisa impedindo, esse é o momento. E olha, uma observação: Ezequias, ele era um homem, diz a Bíblia, temente a Deus. Mas como todos nós, assim como a gente hoje, Ezequias ali precisava ajustar o seu coração. Deus sabia de tudo. Ele precisava ali alinhar a sua vida espiritual. Deus, ele conhece o nosso coração. Ele precisava ali de repente alinhar a sua família, a sua situação emocional perante a Deus. Quando ele disse assim: Ezequias, põe a tua casa em ordem. Não é arrumar a casa não, pessoal. É você reorganizar a sua fé. É você liberar perdão. Você está entendendo? Reconciliar-se com a família. Retomar o altar da oração. Amado, peça ao Espírito Santo que ele possa te ajudar a se alinhar com tudo que precisa ser feito, ser consertado, porque é o momento, é a oportunidade. É como o rei Davi, ele orou o seguinte lá no Salmo 51, versículo 10. Ele disse: ó Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Isso aí não é vergonha não, porque olha, depois de ouvir aquela mensagem, o rei Ezequias, então, o que ele fez? Ele diz a Bíblia que ele virou o rosto para a parede. Não foi de vergonha não. E ali ele orou, ele suplicou a Deus, ele disse assim: Senhor, eu te suplico, lembra-te de que eu tenho andado diante de ti em verdade, com o coração íntegro. Lembra-te, Senhor, que eu tenho feito tudo que é reto aos teus olhos. Olha só a confissão de um homem. E a Bíblia diz que ali Ezequias chorou abundantemente. Ele chorou ali com aquele choro, um choro amargo, amargamente ali diante de Deus. O virar o rosto para a parede significa, vamos dizer, você entrar no lugar secreto, só você e Deus. É um momento em que ninguém pode interferir. É algo íntimo, pessoal entre eu, você, entre nós e Deus. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 6, diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ou seja, você sozinho, e ora ao teu Pai que está em secreto. A voz esperançosa, naquele momento ali, é você abrir o seu coração. Diz a palavra de Deus que depois que Ezequias orou, chorou abundantemente, o profeta Isaías ainda estava lá no pátio daquele palácio saindo, e Deus virou para ele e falou assim: volta lá, fala novamente para ele, diz assim, volta naquele lugar e diz o seguinte: Ezequias, Deus ouviu a tua oração. Deus, ele te diz o seguinte: Ezequias, eu vi as tuas lágrimas, eis que te curarei. Olha só, ele estava ali doente, uma doença terrível. Deus falou: eu vou te curar e ainda vou acrescentar nos teus dias mais 15 anos, ou seja, 15 anos de uma vida plena, uma vida saudável. Aquela situação que parecia de repente uma sentença de morte, que parecia ser o fim de tudo, olha só que coisa magnífica. Aquilo ali virou um grande testemunho de vida e de vitória.
Sabe por quê? Porque Deus, ele ouve o nosso clamor. Deus, ele ouve a nossa oração, as nossas súplicas sinceras. Ele vê as lágrimas do justo. E olha, Deus, ele responde. Você não fica sem resposta. Quando o coração do justo se volta para Deus com um sincero arrependimento, nunca se esqueça de uma coisa: as lágrimas de um justo, elas não passam despercebidas aos olhos do Senhor. E hoje, Deus, ele também está nos dizendo, Deus, ele te diz o seguinte: põe a tua casa em ordem, arruma o teu coração, prepara o teu coração perante a mim, alinhe o teu coração. Olha, volta ao primeiro amor, volta ao lugar secreto. É você e Deus, você não tem que estar perguntando para ninguém não. Porque olha, aquela sentença, ela pode mudar. Meu querido, quando há um arrependimento sincero, quando você libera o perdão, quando a sua oração, então, ela é verdadeira perante ao Deus poderoso, entenda bem isso. A oração daquele homem, a oração daquele rei Ezequias, moveu o coração de Deus, abriu os céus. E eu vou te dizer uma coisa com certeza: a tua oração, teu clamor, ele vai mover os céus. Ele vai mover a poderosa mão do Senhor para acontecer grandes milagres na sua vida. Você crê nisso? Para acontecer na sua vida transformação. Creia no que eu estou te falando. Não importam as circunstâncias, as ameaças desse mundo, o governo. Fique em paz, fica tranquilo. Não permita que a situação venha causar desespero em você. Ore a Deus, clame ao Deus Todo-Poderoso. Amado, eu desejo de todo o coração que através desta mensagem, que a poderosa mão do Senhor alcance a sua vida e possa nesse momento te restaurar, te revigorar, te dar forças. Eu desejo para você tudo de ótimo, tudo de excelente. Receba um grande abraço desse amigo pastor missionário Wander Marques. Fique em paz.